A nossa vinheta já mostra para você que o nosso assunto agora é a saúde do homem. Nós estamos recebendo aqui no estúdio mais uma vez o médico urologista, Dr. Djair Safiotti. Nós vamos conversar de um assunto muito importante que muita gente aí de casa ou tem ou conhece alguém que tem ou ainda vai passar por isso, né, doutor? Boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Vamos falar sobre os cálculos renais hoje. Isso. As famosas pedras no rim ou é errado falar, doutor? Hoje seria cálculo, né? Na verdade nem é mais cálculo, é litíase, né? Litíase urinária, né? Bom, o que seria então esse famoso cálculo renal, doutor? O cálculo é um aglomerado de cristais que tem uns nomes específicos, nucleação, cristalização. Isso para falar que tem o cálculo que vai agrupando esses cristais e vão formar uma placa de Randall. Essa placa que dentro do rim é como se fosse uma couve-flor que está nascendo um cálculo, olhando por dentro, que a gente olha com o aparelho toda hora por dentro. Tá. Então, esse é o início do cálculo. Tanto que muitas das vezes nós vamos quebrar o cálculo, já chega nessa placa e já fragmenta esse início da formação do cálculo, para deixar o paciente totalmente livre dos cálculos. Bom, o que pode causar esses famosos cálculos? Então, de modo geral, é falta de água, de líquido, né? Isso, somado a um excesso de cálculo, de sal, é outro fator que contribui muito, e as proteínas, a carne também, isso é que colabora bastante para formar o cálculo. Então, esse é o princípio. A carne de qualquer maneira, doutor? Mal passada, bem passada, não tem diferença? Não importa, é a proteína, né? O excesso, principalmente a vermelha, que ajuda a formar o cálculo. Existem pessoas que têm maior probabilidade em ter esse problema ou não? Essas pessoas, de modo geral, já têm um fator genético, hereditário, que contribui. O erro alimentar. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que forma cálculo. Quem mastiga mal e deglute esses alimentos quase que íntegro, isso colabora bastante. Tem que tomar 2 porções de leite, 2 xícaras de leite por dia para repor o cálcio. Se você não toma o cálcio, você vai tirar cálcio de algum lugar. Ou absorve mais cálcio da tua alimentação, ou tira dos ossos. Então, acaba sendo um mau negócio. Os temperos prontos, que tem muito sal, também é quase que proibido para quem tem muito cálculo. Outra coisa, por exemplo, os embutidos enlatados, que tem muita salmoura, azeitona, picles, salsicha, salame, presunto, tudo isso tem um teor de sal muito grande. Então, isso contribui bastante. E deixar de usar o citrato. O citrato, ele está no limão, na laranja, na banana, em outras frutas também, tá? Por exemplo, no tomate tem bastante citrato, abóbora, abacate, uva, couve-flor, tudo isso tem citrato. Certo. E o citrato presente na alimentação, ele evita essa aglomeração de cristais. Quando ele está baixo, ele está faltando no organismo, facilita a precipitação e a cristalização e forma o cálculo. Bom, nesse sentido, o senhor disse de alimentos, uma curiosidade, o Gatorade, ele pode causar cálculo, doutor? Ou Então, isso é um mito? Não, se ele tiver na quantidade normal, tipo uma unidade, eu acho que isso aí não vai contribuir. Agora, ele tem de tudo. Tudo e bastante acaba contribuindo também para formar. Ou seja, o excesso nunca é bom. Não. Qual a probabilidade para eliminar um cálculo? Então, os cálculos são assim. Aqui tem um desenho esquemático do rim, dos 2 rins, do ureter, da bexiga, do outro rim, do ureter. Então, quando o cálculo, a maioria dos cálculos, eles acabam dando sintomas quando ele está na parte de baixo. Quando ele já desceu. Quando desceu pelo ureter. Só que a hora que ele entra no canal, ele já começa a dar cólica. E às vezes ele dá cólica até dentro do rim. Ele está dentro da pelve, aquele que está dando cólica, porque ele já está obstruindo lá em cima, dependendo do tamanho.
Agora, nessa parte final do ureter, que é o ureter terminal, cálculos menores de 5 milímetros, daqui para baixo, ele tem 90% de chance de ser eliminado espontaneamente. E pode demorar até 11 dias. Cálculos de 5 a 7 milímetros no ureter terminal, ele tem 50% de chance de ser eliminado. E 50% para não ser eliminado. Esse 50 pode demorar 21 dias. Cálculos acima de 7 milímetros, 8, 9, 10 milímetros, tem 10% de chance para sair e 90% para não sair. Desses 10, pode demorar 6 semanas. Doutor, por que, só uma curiosidade dentro, cortando um pouquinho o senhor, por que uma pessoa que tem a cólica, quando está nessas circunstâncias que o senhor disse, a dor é comparada muitas vezes à dor de um parto? As pessoas vomitam, calafrio, febre, a pressão às vezes cai. Por que desses sintomas? O quadro, a inervação do rim é uma inervação que ela também é do estômago, ela também é do intestino, ela também é da área genital. Então o nervo, dependendo do segmento que o cálculo para, ele estimula o nervo, e principalmente do rim. Então essa dor em cólica do rim vem seguido de algumas coisas: vontade de urinar, vontade de evacuar, náusea, vômito, sudorese intensa. O paciente não consegue ficar em pé, então ele acaba urinando, evacuando. O quadro é muito intenso, é um início abrupto, do nada. Ele está bem, de repente ele começa a ter o quadro da cólica. E é pelo sistema dessa inervação. Só para ter ideia, dói o rim, o nervo que vai para o rim é o nervo que vai para o testículo. Dói o testículo. Na mulher, dói os grandes lábios da vagina. Então, o rim distendeu, já pode ter vários sintomas acompanhado da distensão do rim. Bom, quais são os sintomas de quem possui a pedra no cólica, rim? Né? Então, a partir do momento que o cálculo já obstrui a saída do rim, o paciente já pode ter cólica renal. Então, e todo esse segmento, de novo, desde a saída do rim até a descida e até a eliminação, isso é seguido de cólica. Então, o que é essa cólica? É uma dor do lado, uma dor lombar, abaixo da costela e para cima da bacia. Tem um vazio aqui, que esse vazio é a região lombar. É uma dor lombar em cólica, náusea, vômitos, essa vontade de urinar, e arde o canal, sangue na urina. É um quadro intenso, náusea, se tiver infecção associado, febre, muito mal-estar, dor de cabeça. Então, você vê que é uma variedade de sintomas e é muito intenso, não dá tempo, a pessoa não consegue nem falar. Ele só chora de dor. Então, é um quadro extremamente intenso, absurdo. E como que o médico consegue visualizar, como que os cálculos renais podem ser detectados? Então, eu no consultório eu tenho um ultrassom, né? Então, inicialmente, você já vê o grau de dilatação do rim com o ultrassom, e o ultrassom ele vê bem dentro do rim o grau de retenção de urina, quantos cálculos tem, se tem cálculo já descendo, obstruindo, e o ultrassom te mostra isso com bastante perfeição, com bastante detalhe. Então, e você segue, o ultrassom não é bom para o meio do canal ureter, então o meião ele não vê bem. Aí você tem que, só que o ultrassom volta a enxergar lá embaixo. Você tem que encher um pouquinho a bexiga, já volta a enxergar o ureter terminal. O que não é bom é para ver o ureter médio, que é esse canal que liga o rim na bexiga. Isso aí o ultrassom não vê. Mas, de modo geral, o ultrassom é o primeiro exame hoje a ser feito para poder fazer diagnóstico. E aí, quando você não consegue visualizar, você complementa com raio-x ou tomografia, que é o padrão ouro. A tomografia é o padrão ouro para o diagnóstico de cálculos renal, ureteral, o vésico ureteral, enfim, fazer o diagnóstico. Então, o primeiro exame hoje é ultrassom, exame de urina, sangue. Se porventura um médico detectar que
o cálculo, o senhor disse o nome de litíase, né? Cálculo, tem um tamanho pelo ultrassom, é possível diagnosticar também? Sim, você mede com bastante... Até que tamanho o médico aconselha o paciente, doutor, a tomar bastante água, uma injeção para aquela dor momentânea, aquela cólica, que o próprio organismo vai expelir sem ter a necessidade da retirada? Você vê que eu naquele momento. Você vê que eu falei aquela estatística de 5 milímetros para menos, 5 para 7, para cima de 7. Então, isso aí é o que vai dar o prognóstico de eliminação. Só que você pode fazer um tratamento clínico usando antiespasmódico, usando uns dilatadores de canal, são medicações que podem ajudar. Só que você precisa ver o grau de sofrimento do rim, o grau de sofrimento do paciente e o grau de infecção associado. Às vezes um cálculo de 2 milímetros pode causar um dano, exatamente. Né, então, determinando do paciente. Um cálculo de 5 milímetros, muitas das vezes você precisa tirar pelo que ele está causando ao paciente de dor, ao rim de sofrimento, dilatação, deteriorização do rim e infecção. Então, muitas das vezes, um cálculo de 5 faz um estrago que um de 2 não está fazendo. 2 centímetros. Sim. 2 centímetros. Por quê? Porque ele é grande, não obstrui, ele está lá rodando dentro do rim, ameaça da dor, acaba facilitando o escoamento da urina, passa a urina do lado, pelo tamanho dele. Então, tamanho não é documento aí. A cólica de rim não se mede pelo tamanho do cálculo, se mede pela gravidade ou sofrimento do paciente. Certo. Entendeu? O senhor disse que os cálculos são compostos por cristais. O que seriam esses cristais? E é só por eles? Tem vários, né? Então, tem cristais de cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, tem amônio magnesiano, que é um cálculo de infecção. Existe uma associação, por exemplo, cálcio de ácido úrico, cálculo de estruvita, é um cálculo que... Você vê que tem uma série de composição... De cistina? Cistina é genético, ele é genético. E o tratamento é com penicilina D que faz o tratamento dele. Então, bastante água. Tem uns cálculos aí que tem uns tratamentos distintos, né? Então, a maioria deles tem o citrato de potássio, você repõe o citrato e às vezes você passa bicarbonato para acidificar, pela composição do cálculo. Por exemplo, o cálculo de ácido úrico, você pode usar bicarbonato e usar o citrato, porque muitas das vezes o citrato está baixo. Então você vê que essas várias composições dos cálculos, você também pode tratar. Normalmente nós quebramos os cálculos, deixamos o paciente livre de cálculo e vamos estudar o paciente. O que a gente faz? Estuda o cálcio, o ácido úrico e o PTH, que é um hormônio que tira cálcio dos ossos, no sangue. E dosa na urina de 24 horas o cálcio, ácido úrico, o citrato, o sal e o oxalato. Então a gente dosa isso na urina de 24 horas. Certo. E como o paciente que não teve esse problema tão sofrível, né, com o cálculo renal, como ele pode evitar a formação de cálculos, doutor? Então, ele pode evitar fazendo esse uso de bastante água, de limonada. Hoje, 120 ml de suco de limão diluído, dissolvido em 2 litros de água, faz 2 litros de limonada. É uma limonada que pode ser açúcar, sem adoçante ou sem nada, bem fraquinha. Isso repõe a quantidade de citrato faltante. Então, o suco de uva também tem. Às vezes a gente começa o dia com suco de uva, depois mantém o limão, a laranjada. Tem essas outras frutas, a própria banana também tem bastante citrato. Então, não é todo dia que vai usar o limão, mas e quando não usar o limão, usar os outros que oferece bastante citrato. É uma forma de prevenção. E também tem um citrato que vende no mercado. Só que a maioria dos pacientes que usam o citrato, eles reclamam muito de uma eructação de ovo choco. Então, o abandono é muito grande do uso do citrato, como medicação. Certo. Doutor, como funcionam hoje? A gente sabe que até o senhor possui,
né, no seu consultório, os aparelhos que são modernos para eliminação do cálculo. Hoje, o paciente que sofre com isso, ele tem uma salvaguarda que não precisa cortar, que ele pode eliminar esses cálculos sem um maior sofrimento? Como são esses aparelhos, como funcionam? Praticamente tem uns 15 anos que eu não corto um paciente para tratar cálculo. E olha que a gente tem paciente com cálculo todos os dias, vários pacientes com cálculo, com cólica, e tem mais de 15 anos que eu não corto um paciente. Por quê? Pelo uso dos equipamentos que a gente tem. É isso que nós estamos mostrando. Esse aí é a extracorpórea, né? Aquela descida do cálculo, aquela extracorpórea, esse é por fora do corpo, esse é a intracorpórea, o laser, esse aí já é percutânea, esse aí é o flexível com laser, esse aí é da percutânea ainda. Esses são os aparelhos que a gente tem, que ter vários, quebra um, tem que estar o outro pronto para utilizar. Tudo isso para poder não oferecer corte, mas oferecer um tratamento, no máximo fazer um furo para cálculos maiores de 2 centímetros. Quando tem um cálculo dentro do rim maior que 2 centímetros, você faz um furo, você dilata aquele furinho, entra com o aparelho e você vai fragmentando o cálculo, ou tira os fragmentos, ou você fragmenta e aspira já. Ele tem um ultrassônico que ele fragmenta e aspira os cálculos. Então você vê a fragmentação e a aspiração do cálculo, já que vem resolver o cálculo grande, que chama cálculo coraliforme. Para cálculos menores, intermediário, aí de 1 centímetro até 2, de modo geral, o flexível, a gente entra pelo canal da urina, que ele é muito... Aquele que passou aquele aparelho fino, que ele fica movimentando, ele é fininho e ele é todo flexível. Você vai até encontrar o cálculo no ureter, solta a fibra de laser e vai fragmentando. E isso resolve 99%. E às vezes você precisa da extracorpórea para algum cálculo residual que sobrou lá, mas é muito difícil. Hoje o extracorpórea ele foi bastante importante quando foi descoberto e tal. E aí foi o primeiro que chegou, a máquina por fora e tal. Ainda tem alguma indicação, entendeu? Mas hoje praticamente os endoscópicos, o tratamento endoscópico, porque entra pelo canal e qualquer lugar você atinge, você vai dentro do rim, faz curva, fragmenta anterior, posterior, você faz uma verdadeira faxina dentro do rim dos cálculos. Para facilitar a vida de todo mundo, quero agradecer. Principalmente a nossa, né? A nossa também, né, doutor? Bom, eu espero que você tenha gostado desta entrevista de hoje com o Dr. Djair Safiotti. Falamos um pouquinho mais sobre cálculos renais. É claro que nós temos muitos assuntos, mas infelizmente o nosso tempo também é pequeno, né? Espero que você tenha gostado, mas sempre lembrando de qualquer orientação, nunca fazer automedicação, sempre procurar um profissional especializado, né, um médico urologista, para fazer uma avaliação e ver qual a melhor forma para o seu tratamento. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para o senhor. Até a próxima semana. Eu quem agradeço.